Boa noite, pessoal da Farmácia Noturna da nossa OC, Biologia Molecular. Estamos na semana 2 e hoje nós faremos a primeira edição do nosso Senado Molecular. Pessoal, então vamos começando aqui essa conversa, eu vou dar uma sintetizada no que nós temos para essa aula e depois nós vamos entrar nas perguntas propriamente ditas do Senado Molecular. E aí, algumas dúvidas que forem aparecendo, vocês coloquem no chat, por favor. Pelo Google Docs, eu vi que vocês da turma do noturno, né, da farmácia, que é grande, estão divididos em 21 grupos, tá? Grupos de Senado e de seminários, é o mesmo grupo. Então, por gentileza, eu gostaria que vocês colocassem no chat, né, que eu tinha solicitado, que vocês elegessem, né, escolhessem um representante do grupo para participar do Senado Molecular, que não impede que qualquer pessoa possa participar, mas que vocês coloquem o grupo 1, G1 e o nome da pessoa, tá certo? Coloque que a Giovana vai anotar para a gente, na hora que eu falar a pergunta, eu falar grupo 1, como a Natália colocou aí. Tá? Então, isso é o nosso Senado Molecular. Eu vou começar... outra coisa, pessoal, surgiu alguma dúvida, que é o seguinte, é bom porque, como está gravando, né, fica registrado. Quem não esteve aqui vai poder assistir depois. E vocês comuniquem para o grupo. Né? A intenção de ter o grupo também é dar esses feedbacks. Tá? O que acontece? Nós estamos montando o Classroom. Né? Então tem lá semana 1, semana 2, semana 3. Ontem, por exemplo, eu comecei a montar a semana 3, que é a aula do professor Valim, que vocês terão depois da semana da SCUD. Tá certo? E a hora que você vai montando no Classroom, o Classroom é aquela coisa, né? Ele começa a mandar e-mail para vocês, e às vezes estressa vocês, que eu já sei disso. Mas ele está postando mais coisa, eu vou ter que ver isso tudo. Então, não é isso. Tá certo? Então, por exemplo, para a semana 3, postou agora os vídeos. Tá lá, a gente esperaria que vocês vissem os vídeos para a próxima aula. Eventualmente, olhar as questões, né, do Senado Molecular para a gente poder debater aqui. Mas de uma semana para outra é um tempo curto, tá certo? E do ano passado, já conversei com vocês, né, com os alunos, essa flexibilização é útil. Por isso que vocês têm 3 semanas para poder ver os vídeos e responder o formulário. Tá certo? Então, ao longo dessas 3 semanas, vocês colocam no esquema de estudo de vocês e vocês aí vão fazer quando vocês quiserem. Vamos supor, por exemplo, hoje a aula das 7 até as 9, que é o síncrono. Tá certo? Acabou o síncrono, começa o assíncrono. A aula são 4 horas. Tá certo? Quem que tiver um tempo dentro do seu esquema de estudo, fala, olha, eu vou aproveitar que já discutimos tudo no Senado Molecular e vou fazer o Forms depois, eu vou ver os vídeos, já vou estudar isso, porque daí eu já mato essa semana, faz. Eu não posso hoje, porque pode fazer amanhã, tá certo? Então a gente não espera que vocês em uma semana vejam tudo, tá certo? Quando a gente está colocando coisas de outras semanas, não significa que vocês têm que adiantar tudo. É sempre assim, semana 2 é referente ao que foi postado essa semana, tá certo? A gente vai falar mais disso. E vocês coloquem dúvidas, se alguém quiser falar qualquer coisa também, abre o áudio, né, o microfone, e eu vou começar aqui, eu vou ter essas interrupções, né, de compartilhar e não compartilhar, para a gente fazer uma dinâmica também, para ficar divertido aqui o negócio, o show, né? Tem que ter, gente, tem que prender o público, e não fica chato. Né? Eu vou colocar, então, o resumo do que a gente tem, o que nós temos para essa semana 2. Entrou a semana 2 aí, Giovana? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Entrou, né? Semana 2. Então, tá. Então, aí, olha. Essa semana 2, o que nós temos? Gente, vamos começar a contar uma história, tá certo? Quando vocês vão ouvir eu falar muito, o curso inteiro, de contextualizar, tá certo? A gente não quer que vocês decorem nada, as informações hoje estão disponíveis no celular, tá certo? Nos livros, tudo ao alcance. A gente quer pegar essas informações e construir. Quando a gente tem um fio, né, condutor, a gente consegue construir esse conhecimento de uma maneira que fique para vocês agora e depois, para as outras vocês, para a vida profissional de vocês. Então a gente começa com esse recorte histórico, né? Começando lá
no Mendel, né, com essa questão da genética, né, a transmissão das características hereditárias. E isso tudo, gente, eu não vou ficar falando tudo, porque o ano passado eu fazia um resumido mais longo e o pessoal achava que era muito redundante, mas está lá no vídeo assíncrono que foi gravado. Aliás, o vídeo assíncrono, isso é importante falar também, porque deu alguma confusão. Ele foi gravado o ano passado, tá certo? Como é muita coisa para fazer organizar, né? Nós somos as 3 turmas, 364, acho, alunos. O que acontece? Eu não estou usando os vídeos que já foram gravados, eu não ia gravar de novo uma coisa que já está gravada. Mas não se confunda de falar, vocês viram isso no Facebook? Nós não temos Facebook esse ano. Então, quando tiver uma coisa que você fala que não está casando aqui com o nosso ano, é porque é do ano passado, ignora. Se tiver dúvida, pergunta para a gente. Então, aqui, esse recorte histórico, tá certo? E esses 3 experimentos, porque aqui também é uma questão não só de quais as descobertas científicas que levaram à elucidação de que o DNA é a molécula da hereditariedade, mas também mostrar o método científico, tá certo? O método científico, ele é um método, gente, que é baseado em evidências. Você faz o experimento, você tem controles, tá certo? E isso é muito importante, não só porque a ciência baseada em evidências, mas porque também, nos tempos atuais, com as fake news e as pessoas negacionistas, tá certo? Isso é mais, quer dizer, importante mas mais do que nunca nesse momento, é importante a gente saber que existe um método e que a ciência, na verdade, isso que eu acho muito, é uma coisa que me apaixona na ciência, é o fato de que ela não tem nem aí para mim se eu estou apaixonado ou não estou, se eu gostei do resultado ou não gostei. Ciência é evidência, tá certo? Então aqui, olha, tem os 3 experimentos, tá? O experimento que eu coloco lá no vídeo, né? O experimento dos ratinhos, a gente vai falar isso no Senado, o experimento com as enzimas, tá? Que é esse que está aqui, dos 3 tubos de ensaio, e o experimento do liquidificador, tá certo? Então, no primeiro experimento aqui, eles viram que tinha uma substância que eles chamaram de princípio transformante, que transformava o quê, gente? Bactérias não virulentas em bactérias virulentas. Isso era condicionado o quê? Por essa cápsula. Né? As bactérias chamadas lisas, elas secretam essa cápsula polissacarídica, que é uma barreira, uma blindagem contra o sistema imune, tá? Eu estou resumindo isso, mas vocês vão ver lá. E no final das contas, nessa época eles não sabiam, mas a gente vai ver depois que, na verdade, o que acontecia? Ele pegava o extrato da célula virulenta, né, que tem essa cápsula, fervia, então a bactéria explode e o DNA pulveriza ali em pedaços, tá certo? E quando ele misturava isso com a bactéria não virulenta, um pedaço de DNA que codifica essa cápsula polissacarídica entrava dentro da célula não virulenta e passava a expressar a cápsula. Então ela passava de não cápsula a ter cápsula, e com isso ela se tornava virulenta. Esse é o princípio. Tá? Depois do experimento das enzimas, eles utilizaram, então, aí lógico, né, a ciência tinha publicado em 28, em 44, deu um passo a mais, eles fizeram um experimento com extratos da bactéria virulenta, e aí eles queriam saber que molécula que era a responsável por transformar uma bactéria não virulenta em virulenta, e eles trabalham com enzimas específicas, está explicado lá. Tá? Só que na ciência tem uma evidência, mas existem muitas disputas, né, científicas de vaidade também, né? Então, quando eles tiveram o experimento que mostrava, olha, é o DNA que na verdade está transformando, tinha grupos que não acreditaram, tá certo? Ah, você trabalhou com extrato, esse experimento está sujo, ele não comprova isso totalmente. Aí, em 52, foi feito um experimento que comprovou definitivamente. Tá? Então, não tinha mais nenhuma desculpa para não dizer que não era o DNA, que foi o experimento do liquidificador, tá certo? E aqui no experimento do liquidificador, eu já vou colocar, viu, Giovana, aquela questão que surgiu no Reensina, tá? O Reensina, para quem não viu, pergunta aí a Giovana pode falar mais, viu, Giovana? Então, gente, a gente disponibilizou um formulário para vocês se sentirem mais à vontade de fazer perguntas, e surgiu uma que foi... Pode falar, professor? Pode, é anônimo, né? É anônimo. Isso. É bom falar isso. Pode falar a pergunta, Giovana. Entendi que o vírus apenas transfere seu material genético para a célula hospedeira, mas o que acontece com ele depois?
Isso, ó, eu vou falar isso porque é interessante. No caso do experimento aqui, olha, que ele fez, e é bom, já vou falar do liquidificador. O que que acontece, gente? O vírus, né, o bacteriófago que infecta a bactéria, né, ele aqui, né, tá a bactéria por cima, ele meio que pousa, né, em cima da célula e ele injeta o seu DNA, porque o capsídeo, a parte de fora dele, é de proteína, tá? E o ácido nucleico que está dentro, que é injetado, no caso ali era o DNA, tá certo? Então o bacteriófago, o que que ele faz? Ele injeta o seu DNA e aquele DNA, ele na verdade ele é expresso pela maquinaria da bactéria hospedeira, porque ele não tem uma maquinaria de bioquímica para poder expressar as proteínas do capsídeo. Ele meio que escraviza a bactéria. Então, a bactéria produz os capsídeos, replica o DNA do vírus, tá certo? Vamos pensar aí no coronavírus, por exemplo, que é de RNA, mas o princípio é parecido, tá certo? Aí o que acontece? Ele forma várias partículas virais filhas que explodem aquela célula que foi infectada e com isso os fagos vão poder infectar outras células ali do lado, tá certo? Então esse é o princípio. E o que ele faz aqui nesse experimento que tornou ele assim incontestável é que ele produz duas populações de fagos. Tá? Então ele pega a bactéria e o fago, tá certo? E aquilo tem que estar no meio de cultura. Tá? Para quê? Para que a bactéria possa crescer e produzir, replicar o DNA do fago e produzir as proteínas do capsídeo. Só que ele faz isso em duas condições. Numa condição, ele coloca enxofre radioativo. Tá certo? Enxofre radioativo é um átomo, né, o enxofre, que ele é presente em proteínas, mas ele não é presente em DNA, tá certo? E num outro tubinho de ensaio, ele coloca, então, bactéria, bacteriófago, tá certo? Na presença de sulfato radioativo, com enxofre radioativo, tá certo? Então, o fago vai se multiplicar porque ele vai atacar as células hospedeiras e se multiplicar, e naquele fago, os capsídeos vão estar marcados com radioatividade, por causa do enxofre, tá certo? Já no outro tubinho, ele vai fazer o mesmo experimento, só que em vez dele dar sulfato radioativo, ele vai dar fosfato radioativo, com um átomo de fósforo radioativo. Átomo de fósforo existe no DNA, não tem nas proteínas. Então ele vai produzir fagos aonde só o material, o DNA que está lá dentro, que está marcado, e o capsídeo não está. E o resto da história a gente vai ver, vocês vão explicar para a gente no Senado molecular. Aqui só para mostrar, né, o que essa figura tem a ver com o princípio transformante. A transformação que eu falei para vocês é isso, olha, a célula que é dita rugosa, ela não produz o capsídeo, tá certo? A questão aqui é que quando eu pego uma cultura da célula virulenta que produz esse capsídeo, fervo ela, mato todas as bactérias. Quando mata por fervura, a bactéria explode, vira um caldo ali, com tudo que está ali, tá certo? E o próprio DNA vai ser fragmentado. Então, o que acontece, gente? A hora que eu misturo esse extrato da bactéria virulenta com a bactéria não virulenta, mas viva, está explicado lá no vídeo, né, que vocês podem ver, vai entrar pedaços do DNA da bactéria morta dentro da bactéria viva não virulenta. E aquele pedaço que é responsável pela expressão da cápsula, ele pode então transformar uma bactéria rugosa que não tem a cápsula, não virulenta, em bactéria que produz a cápsula virulenta. Tá certo? Então, e a gente vai voltar a falar disso quando a gente falar de transformação artificial. Tá? Então, aconteceu isso, o DNA é a molécula da hereditariedade, aí começou um grande estudo para elucidar qual era a estrutura do DNA, tá certo? A dupla hélice, também está falado lá no vídeo, não vou falar muito, porque já estamos aqui 7h30, e eu coloquei esse cartoon aqui da Mafaldinha, né? Que inclusive é o nome da minha mãe, que aqui, né? O Felipe pergunta para ela, Mafalda, às vezes me pergunto, qual é o sentido da vida? Aí ela responde, né? É na direção 5 linhas para 3 linhas, Felipe, né? Ela toda falando categoricamente. Por que que é isso, gente? Porque, na verdade, todas as enzimas que trabalham no DNA, por exemplo, a DNA polimerase, que replica, né, moléculas de DNA, e a RNA polimerase, que transcreve o DNA em RNA mensageiro, então as polimerases,
todas elas só trabalham, só polimerizam no sentido 5' para 3', tá certo? Significa o quê? Que para ele adicionar o próximo nucleotídeo aqui, olha, tem que ter um 3' OH livre na cadeia que já está polimerizada, tá certo? Então, no próximo nucleotídeo que a DNA polimerase vai adicionar, ele vai pegar aquele nucleotídeo livre e vai ligar o quê? A porção 5' fosfato nesse 3' OH aqui, e vai fechar ali a ligação fosfodiéster, adicionando um nucleotídeo. Tá? Então, isso, por exemplo, o professor está falando, tem no vídeo e vai ser falado muito na próxima aula, professor Valim, na aula de PCR. Inclusive, lá na semana 3, que já está postado, tem um vídeo sobre replicação do DNA, que vocês viram na genética, para a gente rever, tá? Porque isso não só é importante para poder, enfim, né, o fenômeno da vida, que é o DNA poder se replicar, né, passar as características hereditárias e o sistema poder funcionar, porque o DNA é transcrito em RNA mensageiro, aquela mensagem vai gerar proteínas. Então, isso é importante não só para os sistemas biológicos, para explicar o fenômeno da vida na sua toda complexidade, mas também muitas das tecnologias que a gente usa na biologia molecular, e aí o homem gerou isso e teve a sua capacidade, né, de desenvolver tecnologia, biotecnologia através disso, é baseado nesse princípio. Por exemplo, a técnica de PCR, tá? Que vai ser a próxima aula, e que todo mundo tem ouvido falar. Por quê? Porque é um método utilizado na detecção do SARS-CoV-2, o vírus do corona. Tá? Então, está aqui o modelo de Watson e Crick, né? Dupla hélice, e essa característica fundamental, que é a capacidade do DNA ele ser desnaturado. Tá? Então, essa desnaturação aqui não envolve a quebra das ligações covalentes fosfodiéster, mas sim a quebra, né, o despareamento das ligações de hidrogênio, tá certo? Então você pode promover isso por alteração ou de calor, tá certo? Porque você dá calor para o sistema, as ligações de hidrogênio são mais fracas, elas se desfazem, ou também, pessoal, alteração de pH, tá certo? Então essas duas condições podem causar desnaturação da molécula, mas depois ela pode renaturar se você abaixa a temperatura ou se você corrige o pH para o pH fisiológico. E isso é importante para o fenômeno da vida, porque, por exemplo, na replicação, vocês já viram e vão revisitar isso, é importante que as fitas se separem para você poder copiar as fitas filhas e ter o fenômeno da vida. Uma fita dá origem uma dupla hélice dá origem a duas dupla hélices, tá certo? Então, isso é importante, mas também para todas as tecnologias que a gente vai ouvir falar na Biomol, a começar pela PCR a semana que vem, que já tem os vídeos, vejam, tiver dúvida, anota a dúvida. Mas eu estou meio tímido, não quero pôr a dúvida. Fala para o grupo colocar. Ou então coloca anonimamente no Reensina. Tá certo? Então, aqui eu coloquei para a gente discutir, até no final, a última questão do Senado, vou passar rapidinho, né? Quem é o DNA e quem é o RNA. Tá certo? Então, o DNA é uma dupla fita, o RNA é uma simples fita, o que diferencia uma molécula da outra está lá na aula. Tá? E as implicações com a vacina de RNA contra a Covid, tá certo? Então, isso também é uma coisa muito importante, que a gente possa contextualizar todo esse conhecimento da Biomol, para não ficar uma decoreba, porque a decoreba, gente, você sabe agora e depois você esquece, tá certo? Então, a gente vai trazer isso, não só para a gente construir esse conhecimento da Biomol para vocês que a gente está falando, mas também fazer uma coisa muito importante, que é o diálogo, a divulgação científica. E a divulgação é um diálogo que vocês possam fazer, por exemplo, com familiares, com pessoas próximas, tá certo? De repente a pessoa está disseminando uma fake news, não é por má vontade, ou por uma coisa negacionista, mas é pela falta de um diálogo com alguém que possa mostrar, ou, olha, essa opinião aqui não é assim. Você entende? A questão do diálogo. Então, também é muito importante, de repente, aqui na Biomol, como ela conversa muito com o nosso cotidiano, a gente vai ver isso, eventualmente vocês dialogarem aí no ambiente de vocês, tá certo? Inclusive com essas questões que a gente está ouvindo falar o tempo todo, né? Uma vacina de RNA mensageiro. Eu, por exemplo, nunca imaginei que o termo RNA mensageiro fosse um termo que fosse ser popularizado, tá certo? E, no entanto, se você, logicamente, não é todo mundo, mas ouvir falar, já ouviu falar. DNA, todo mundo ouviu falar.
As pessoas não questionam o resultado de um teste de DNA de paternidade, por exemplo. Não sabe o princípio, mas sabe que aquilo é um fato. Ninguém questiona de falar, olha, vou negar, sabe? O teste de DNA deu positivo, mas não é. Não dá como negar isso perante inclusive a justiça. Tá? Então, aqui, depois que nós falamos da estrutura do DNA, nós vamos trabalhar como? Aí a primeira parte. Eu vou fazer um estudo, vou fazer uma biotecnologia, eu tenho que extrair os ácidos nucleicos, tá certo? E aqui a gente vai falar principalmente, né, tá lá na aula, da extração de DNA e da extração de RNA. Esse slide é muito importante porque, olha, ele mostra várias coisas que a gente pode fazer com o DNA extraído, né, de testes forenses, identificar organismos, tá certo? Podemos fazer filogenia. E a extração do RNA diz respeito a, por exemplo, a expressão gênica, tá certo? Aquele gene está ligado, ele vai expressar alguma coisa, ele vai ser traduzido numa proteína, isso envolve um RNA mensageiro que é transcrito, tá? Os materiais coletados, os mais diversos, tá certo? Desde uma cultura de célula, que a gente falou, amostra de tecido, tá? Para isso, gente, para a extração de DNA e de RNA, tem os métodos, tem os princípios que a gente tem lá na aula, que vocês vão ver, tá certo? Vamos pensar naquele método caseiro. Se eu quero extrair um ácido nucleico, os ácidos nucleicos estão dentro de uma célula, tá certo? E aquilo envolve membranas, então eu tenho que usar um detergente, tá certo? Mas depois eu tenho que precipitar, eu vou usar álcool. Mas não é, álcool só não funciona, eu tenho que usar um sal, tá certo? E isso, desde aquele método caseiro que a gente faz do morango, que a gente consegue extrair o DNA, mas ele muito sujo ainda, até utilizar kits que permitem obter DNA ou RNA altamente purificados para eu poder trabalhar, poder estudar aquele material, poder fazer diagnósticos. Tá certo? Então, nós temos muitos kits. Vocês podem falar, mas se tem o kit, por que eu tenho que saber disso? Gente, você tem que saber por quê? Porque vocês estão sendo formados, estão recebendo toda essa formação da Biomol para ser os líderes, tá certo? Então, a hora que você está no laboratório, tem o kit, beleza, é receita, mistura A com B e dá C. Tá, mas e se o kit não funciona? Qual o problema? Qual o reagente que não funcionou? Tá certo? Aí é que vocês vão ter que raciocinar para ver isso, por isso que tem que saber o princípio básico. Né? E, finalmente, uma vez que eu extraia os ácidos nucleicos, eu tenho que analisar esse ácido nucleico. Primeiro, gente, os ácidos nucleicos, se eu não tiver muito cuidado na hora que eu vou extrair, eles são degradados, porque dentro das células tem muita DNase que degrada o DNA e RNases que degradam o RNA. Então eu tenho que inibir essas enzimas para que eu chegue no final e tenha as moléculas íntegras para poder estudar, para poder trabalhar. Então, o que a gente faz para ver a integridade, para ver se foi degradado ou não? A gente faz eletroforese em gel de agarose, tá certo? Que também a gente vai falar aqui e tá lá no vídeo. Eu não posso ficar aqui falando porque já estamos aqui 19h35, vamos começar o Senado. E aqui eu coloquei, eu fiz o ano passado no meu ateliê lá, mostrando aqui, né, o vírus SARS-CoV-2, tá certo? Então, por exemplo, eu falei para você, nós vamos coletar. Isso também tá, sabe, vamos trazer isso, né? A gente cansou de ver, né? Eu mesmo fiquei gripado há 3 semanas atrás, fui lá e levei um cotonete no nariz para poder fazer um teste. No meu caso, eu fiz o teste de antígeno, ou pode ser uma RT-PCR, tá certo? Então, eu vou coletar o material. Mas o que é? Vou coletar o vírus, tá certo? Mas e aí, gente, o que tem lá dentro do vírus? Tem RNA. A gente sabe que o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA mensageiro, tá certo? Tudo bem, tem RNA que codifica todas as proteínas, mas tem o RNA mensageiro que codifica a proteína spike, que é a proteína imunogênica, tá certo? E olha aqui, eu posso utilizar, então, extraindo a partir da partícula viral, extrair o RNA mensageiro, eu posso utilizar para o diagnóstico, mas também eu posso utilizar para fazer a vacina de RNA mensageiro. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa? Giovana, tudo ok? Tudo ok, sem dúvidas no chat, por enquanto. Tá bom. Então, pessoal, surgiu alguma dúvida, coloque aí pra gente. Nós vamos começar, eu tenho os vídeos aqui que eu quero mostrar, mas vamos começar o Senado molecular, porque eu tenho que ter a chance de vocês falar, até que o professor é muito falante, né? Então, vamos começar, tá bom?
Aí a gente vai chamando os grupos. E aqui, pessoal, não é para ficar com medo. Ai, não, professor, olha, isso aqui não ficou muito claro, ou não deu para estudar. A gente vai... Professor, Oi, só fala. teve uma questão que nem todo mundo colocou no chat. Ah, colocou grupo? Foram só 11 grupos por enquanto. Tá, então está faltando 10 grupos, pessoal, tem 73 pessoas aí. A orientação era que vocês fizessem grupos de WhatsApp, né? Então, quem não está aí entre os grupos, por favor, conecta aí com o pessoal do grupo de vocês pelo grupo de WhatsApp e escolham aí uma pessoa para o nosso Senado. Porque é a tal história, né, gente? Se eu ficar falando aqui, vai ficar super chato, só eu falar. Tá certo? Você ficar aqui respondendo. Então, gostoso é a gente poder participar. Por quê? Porque, inclusive, fica gravado. Você entende? Se a gente não gravar uma coisa legal, aqui, ó, nessa turma tem 166 pessoas matriculadas, nós estamos em 73 na aula. Quer dizer, tem aí, sei lá, quase umas 80 pessoas que não estão aqui, mas que podem ver a gravação depois. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Giovana, vamos tentar, então, fazer o seguinte, para não ficar assim, grupo 1 não escolheu ainda, você vai falando para mim os grupos que já atribuíram, e aí a gente vai fazer. Daniel, pode falar. Oi, professor, não, só desculpe interromper, mas aproveitando o momento, eu sou aluno, o ouvinte, e eu queria só comentar que eu ainda não sei se eu não sei como ficou, se eu vou participar ou não dos seminários, como eu tô com ouvinte, né? E aí, se for tudo bem por você e pelos alunos da matéria, eu gostaria de participar. E aí, se for tudo bem, que eu queria só deixar aqui, que depois eu vou mandar mensagem no grupo e tal, se algum grupo quiser me acolher. Beleza. Tudo bem, Daniel. Manda lá que tem funcionado super bem pelo grupo. Gente, estou sem grupo. Você entra lá. Gente, o Daniel, ele é aluno Você faz mestrado, Daniel? Ou é das ciências ambientais? Todas ciências ambientais, eu Da faço graduação, né? isso, só que eu faço iniciação científica com a Cristina Nakayama, lá no laboratório do professor Valim. Trabalha Já com tem bactérias já tem uns 3 anos. bactérias lá da Antártida, quer dizer, olha, um membro bom aí para fazer a multidisciplinaridade. Giovanni, como eu tenho discriminado os grupos, se você me falar o grupo, eu vou saber qual que é a pergunta. Só que a gente sai da linearidade, porque eu ia fazer 1, 2, 3, tá certo? Pode então ser. não vai. Vamos lá. Professor, você que prefere que seja aleatório? Porque tem o 1 e o 2 já. O grupo 1 e o 2 está aí? Tá, o grupo 1, a Natália. Então, senadora Natália, do grupo 1, né, e o grupo 1, vamos começar aqui a discussão. Né? Então, em meados do século XIX, porque eu, para fazer as questões, gente, eu fui linear, mas tanto faz. Vamos lá. Em meados do século XIX, lá no meio, né, Mendel estabeleceu as bases da genética, evidenciando o DNA como uma molécula capaz de transferir as características hereditárias. E aí você tem que falar se é verdadeiro ou falso e falar alguma coisinha. Poderia falar, senadora, por favor? Sim, boa noite a todos, em primeiro lugar. Professor, a gente acha que é falso, porque Mendel não chega a falar evidenciar o DNA, ele nem os genes, ele fala de fatores hereditários, fatores recessivos, fatores dominantes. Então a gente acha que é falso por causa dessa evidência do DNA. Mas ele sim determinou a base da genética, só não evidenciou o DNA. Exatamente, Natália. Então, digamos que a pegadinha era isso, né? A evidência é aquilo que comprova. Ele não sabia que era, ele viu uma substância, um fator, né? Alguma coisa que quando ele... Natália, não sou eu que explico, é você. Vamos explicar junto, fazendo os cruzamentos da ervilha, não foi? Sim, exatamente. Ele foi vendo quais eram as características dos cruzamentos das ervilhas, e daí ele foi vendo as gerações e tirando as conclusões. Isso, que essas características é que passavam de geração para geração, né? Mas não sabia o que era. Fatores. Exatamente. Obrigado, senadora.
Grupo 2, quem que nós temos, Giovana? Grupo 2 é a Rafaela Cunha. Senadora Oi, Rafaela. Boa Olá. noite. Boa noite. Olha lá, o Friedrich Schmidt, em 1800, e aí, acho que é 69, que aqui tá ruim a mesma coisa. Ah, peraí, gente, eu uso óculos. Esqueci, tá? Então, ele, em 1893, descreveu a presença de um composto de natureza ácida em núcleos de eritrócito. Isso é verdadeiro ou é falso? O nosso grupo chegou à conclusão que a frase é falsa. Aí eu vou ler a justificativa, tá bom? Ótimo. O cientista, na verdade, descreveu a presença de um composto de natureza ácida no núcleo de glóbulos brancos. A utilização destes é muito vantajosa devido ao seu fácil acesso, no caso, através do pus de ataduras, e devido a essas células possuírem núcleos grandes e fáceis de serem isolados. A utilização de eritrócitos seria inviável devido a essas células serem anucleadas. Yes! Ó, amei. Quando é assim, o professor ama. Cadê o L? Perfeito, gente. Ó, biomol. Exatamente isso, né? A pegadinha estava aí nos eritrócitos e você contou muito bem aí essa história. Né? Você vê como a escolha do material, isso é importante, gente, é método científico, né? Determina a possibilidade de você ter a evidência de poder estudar aquilo ou não, né? Ele foi estudar leucócito, que são, como você bem falou, são células que permitiam isolar quimicamente, era aquele período da química, né? Essa substância que ele foi chamar de ácido nucleico, que pegou, né? O termo ficou. Muito obrigado, senadora. Obrigada, Giovana, professor. obrigado. Tem mais alguém aí? Grupo 3, ou 4, ou 5? Pode ser o 4, a Júlia Milani. Grupo 4, senadora Júlia. Vamos lá. Oi, boa Olá. noite. Boa noite. A questão Em é... 1900, essa aqui, ó, 4. Em 1944, Avery, MacLeod e McCarthy realizaram experimentos com cepas virulentas e não virulentas de Pneumococcus pneumoniae, que é a bactéria lá da gripe espanhola, da pandemia, e enzimas específicas, e sugeriram fortemente que o princípio transformante estudado por Griffith nos ratinhos, né, era a molécula de DNA, responsável pela transferência das características hereditárias. Você poderia sintetizar esse experimento para a gente, senadora, por favor? Sim, o nosso grupo chegou no consenso de que a afirmação é verdadeira, porque... Só um segundo. Porque, então, o que acontece? O experimento da enzima, eles pegaram uma linhagem virulenta, eles esquentaram e pegaram aquele extrato, e separaram em 3 tubos, a linhagem virulenta morta, no caso, né, depois do aquecimento. E em cada tubo, ele colocou uma enzima diferente. No primeiro colocou protease, no segundo é RNase, e no terceiro é DNase. E eles queriam observar em qual molécula tinha um poder transformante. E aí eles pegaram esse extrato com a enzima e misturaram com as cepas não virulentas. Então, depois de misturar, eles descobriram que teve transformação, né, de cepas não virulentas em virulentas no tubo que tinha protease e RNase, e não teve transformação no tubo que tinha a DNase. Por quê? Porque a DNase degradou o DNA. Então, eles descobriram assim que o DNA era a molécula com poder transformante, porque sem o DNA não ocorreu a transformação. E nos outros, sem o RNA, sem a proteína, continuou tendo a transformação da mesma forma. Perfeito. Excelente resposta. Tá? Então, experimentos independentes, o extrato era o mesmo, né? De célula virulenta morta. Aí ele foi lá e tratou cada extrato com uma enzima diferente e viu esse fenômeno aí que a senadora explicou muito bem. Qualquer dúvida que tiver, já coloca aqui, ou anota, põe depois no Reensina. Beleza. Temos mais algum grupo aqui perto dessas questões, Giovana? Pode ser o grupo 5, Pedro Vitor. Senador Vitor, vamos lá. Então, em 1952, Chase e Hershey realizaram o experimento do liquidificador, o qual validou o experimento de 44 com as enzimas
estabelecendo de uma vez por todas que o DNA é a molécula da hereditariedade. Então, se vocês poderiam trazer essa explicação sobre o experimento do liquidificador. Por gentileza, senador. Oi, professor, tá dando para me escutar? Tá, perfeito, Mariana. Então, meu nome é Mariana, eu sou do grupo do Pedro Victor, né, que é o nosso senador. A gente ficou um pouco perdido essa semana. Cada um está tendo um problema pontual, né, na família, enfim. E aí, infelizmente, a gente não tem a resposta. Não sei quanto isso vai prejudicar a gente, mas... Gente, não prejudica, tá? Não prejudica. O interessante aqui, Mariana, é o show. Temos que fazer o show funcionar. Então, nesse ponto, e aí, pessoal, quem olhou essa questão, pode conversar aí com a gente, vem aquela questão que veio lá do Reensina, que a Giovana falou, tá certo? Que eu já expliquei aqui, quer dizer, o experimento do liquidificador, ele produziu duas populações de vírus, uma com o capsídeo marcado radioativamente, tá certo? Que está lá com enxofre radioativo, o enxofre está nas proteínas, e a outra população com o DNA marcado, que é um vírus bacteriófago de DNA, com o DNA marcado radioativamente com molécula de fósforo, do fosfato radioativo, tá certo? Então, o que ele faz? Ele vai infectar as células, no caso, as células hospedeiras, dois experimentos independentes, tá certo? Então, o bacteriófago vai infectar, vai produzir novos capsídeos, tá certo? Passado esse tempo, o que ele faz? Ele pega os dois tubos, vamos supor que eu tenho dois tubos desses, e vai centrifugar. A hora que ele centrifuga, o que acontece, gente? As bactérias, que são muito maiores que os vírus, formam não é um precipitado, tá? Um sedimento, tá? Elas estão vivas, elas vão para o fundo do tubo. Então, tudo que foi injetado dentro do DNA, que foi injetado dentro da bactéria, vai para o fundo, o DNA do fago. Tá? E os capsídeos, que são muito pequenininhos, o vírus é muito pequeno, fica no sobrenadante, eles não vão para baixo com a força da centrifugação, tá certo? Então, lá na figura, vocês vão ver que ele vai medir a radioatividade nas duas condições, a radioatividade do sobrenadante e a radiação do pellet, tá certo? Do que está dentro da bactéria, tá? E aí ele chega à conclusão de que, na verdade, é o DNA que está dentro, radioativo, que dentro da bactéria, né, que ele detecta lá, é que é capaz de gerar filhos, né, no caso aí, radioativos, tá? E com isso ele vê que, na verdade, comprova, né, que é o DNA a molécula que é capaz, então, de promover essa, na verdade, se multiplicar em outras moléculas, gerar a vida, tá certo? E por qual a diferença? Isso é importante, gente, qual a diferença do experimento anterior das enzimas para esse? O que acontece? Quando foi feito o experimento da enzima, eles trabalharam com extrato. E aí as pessoas, na época, pessoal, existia dúvida. As pessoas falavam, não, mas não é o DNA, não pode ser o DNA a molécula da vida. Por quê? Porque o DNA ele só é feito de 4 bases, A, T, C e G. Tá certo? As proteínas são feitas a partir de 20 aminoácidos. Dá muito mais variabilidade para o fenômeno da vida, que é algo muito complexo. Claro que tem que ser as proteínas. Então, havia essas duas correntes. E aí, quando saiu o experimento da enzima, você fala, não, mas esse experimento está sujo, você está trabalhando com extrato, tá certo? Tem contaminação ali, eu não acredito nesse resultado. Agora, quando fizeram esse experimento do fago, é um experimento tão elegante, tão refinado, né? Porque o fago ele está ali, ó, vivo, ou ele está marcado no capsídeo, ou ele está marcado no DNA, tá certo? E eles conseguem comprovar onde que está a radioatividade e aonde que ele vai se proliferar. Então, com isso, ficou indubitável, tá certo? De fato, é o DNA, a molécula da vida. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se aparecer a dúvida, coloque aí pra gente. Veja, outra coisa, gente, às vezes surge a dúvida, sabe? Vai lá no vídeo, não precisa ver o vídeo inteiro, tá certo? Vai lá direitinho onde que eu expliquei isso e vê se sobrou dúvida, vem e pergunta. O grupo 3, acho que ainda não, vamos deixar, depois eu volto. Tem algum dos 6, 7, 8, 9 ou 10, Giovana? Tem o 8. O 8 teve duas senadoras. Primeiro a Maria Helena falou e depois a Franciele. Não sei qual vai querer. Sim.
As duas. Oi? As duas. Não, eu acho que a Franciele errou, mas... Gente, que pode também, tá? Eu lembrei Pode? agora. Ah, então tá bom. Não, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, vou falar, né? Na última eleição que teve, eu votei num coletivo para municipalidade, para vereador. Votei no Quilombo Periférico, que é bem legal, um pessoal, são várias pessoas assim da periferia de várias regiões de São Paulo, então eles atuam em conjunto. Então aqui também pode ter coletivo. Tá certo? De repente tem lá 2 senadores no dia, não tem problema nenhum. Vamos lá para a questão 8, então. Tá? Podemos dizer que o sentido da vida é de 5 linhas para 3 linhas. Explicar no Senado molecular por que essa afirmação é verdadeira ou falsa e como se relaciona com a replicação e a transcrição dos ácidos nucleicos. Vamos lá, vamos conversar. Oi, boa noite de novo. Boa noite, Maria Helena, senadora. A gente fez uma resposta em conjunto, eu e o meu grupo, e eu vou ler aqui. Podemos dizer que a afirmação é verdadeira, pois o DNA é formado por 2 cadeias de nucleotídeos, que é composta por fosfato, desoxirribose e uma base nitrogenada, que é guanina, citosina e etc. Para que aconteça a replicação do DNA, é necessária a ação da enzima helicase, que faz a abertura da dupla fita de DNA, formando a forquilha de replicação, que rompe as pontes de hidrogênio, e a outra enzima, a topoisomerase, que regula a torção da abertura. Então, a DNA polimerase adiciona os nucleotídeos apenas na direção 5' 3', pois na porção 3' do nucleotídeo existe um grupo OH, que é capaz de fazer o ataque nucleofílico do fosfato alfa do nucleotídeo seguinte. E assim, libera uma molécula de água e 2 fosfatos. E isso faz com que forme uma cadeia polimérica, formando a ligação fosfodiéster. Inclusive, você falou tudo isso, né? Mas falei muito menos, vocês estão explicando melhor que eu. Pode continuar. Tá. Como a fita de DNA é formada por uma paralela e outra antiparalela, é necessário que uma enzima primase adicione um primer para sintetizar a outra parte da nova fita, já que ela é 3', 5', que é o sentido contrário do que a DNA polimerase atua. Então, são formados fragmentos de Okazaki. E aí ela vai fazendo. Perfeito, gente. E tem lá o vídeo para... Porque na aula que vem, que é de PCR, o professor Marcelo Valim vai falar muito disso, que é a base da PCR. Você vê lá o fragmento de Okazaki, tudo isso. Inclusive, um conceito muito legal que vocês trouxeram, Marilene, que vai falar muito na aula que vem, é a necessidade do primer. Tá? Então, todo esse fenômeno que foi explicado aí para mostrar, né, como que funciona nos sistemas vivos, foi adaptado para sistemas in vitro, para poder fazer essas tecnologias. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que, entre a década de 50, que foi quando foi vista a estrutura do DNA, e a década de 70, que a gente vai ver na 4ª semana, falar da clonagem, da manipulação no laboratório do DNA, nesse período aí, então de 50 até 70, foi um período onde a ciência avançou muito, justamente explicando, né, conseguindo construir conhecimento para explicar a replicação e a transcrição do DNA e a transcrição do RNA. Tá? Você deve ter visto isso também na genética. Muito obrigado, senadora, grupo 8, excelente. A gente tem o... Pode falar? Pode, Giovana. É o 6? O grupo 6, a Karen. Senadora Karen, então vamos lá. Pessoal, eu quero ter uma pergunta, aí vocês podem colocar aí para mim. Porque é o seguinte, gente, que perde a graça, na verdade. Eu gosto tanto do meu globinho de... Lembra, Giovana, o globinho de sortear? Porque aqui eu estou atribuindo qual grupo que vai responder qual questão, né? A gente pode discutir depois, se vocês preferem que eu já diga assim, porque em geral, pessoal, para cada aula eu dou esse formulário com 5 questões de alternativas, né? Com 5 alternativas,
se vocês preferem que já saber que grupo que vai responder qual pergunta, ou se eu posso sortear. Ou eu posso sortear só no final. Você entende? Quando passar os grupos, vamos supor, passou todos os grupos, sobrou algumas questões, eu sorteio no final. Tá? Olha lá, a Mayara falou que prefere saber antes. Vocês podem colocar a opinião aí. Vamos lá para o grupo 6. Então, grupo 6, senadora do grupo 6. Em 1948, Chargaff descobriu que a razão molar de bases de DNA adenina e timina era igual. E a de citosina e guanina também eram iguais. Porém, seu trabalho foi desacreditado, pois as razões de A, T, C, G variava entre diferentes tipos de organismo. Essa seria verdadeira ou falsa, gente? Boa noite, Grupo professor. 6. Boa noite, senadora Karen. Essa é a questão, é falsa, e a justificativa é que o trabalho ele não foi desacreditado porque a razão molar das bases não variava nos diferentes organismos. Exatamente, gente, exatamente. Por quê, Karen? Vamos tentar elaborar só um pouquinho isso. O porquê não variava? Isso, porque está sempre por volta de 1, né? Não lembro. Não, então, porque se você pega todos os As que tem, o A só pareia com T. Né? Quando você divide quantos As que tem, quanto T que tem, vai dar 1. Né? Porque você está dividindo duas coisas que andam junto de par. Tá certo? E a mesma coisa C com G. Mas então, por que variava, na verdade, o que variava entre os diferentes organismos? O que varia entre os diferentes organismos é a proporção de A com T e de G com C. Tá certo? Por quê? Porque isso vai variar em função do tipo de organismo. Tem organismos, como ele mostra lá, porque o experimento do Chargaff, ele foi olhar isso desde micro-organismo até células eucariotas, tá certo? Então ele via lá, por exemplo, olha, é que eu não estou com o slide aqui, né? Mas vamos supor, ele vê, olha, nessa célula de bactérias aqui, eu tenho 30% de A com T, tá certo? Se ele tem 30% de A com T, ele tem 70% de CG. Tá certo? Agora, quando ele olhar aquilo no fígado de camundongo, por exemplo, ele vê, olha, já aqui no camundongo, A com T é 60%. Então G com C é 40%. Tá certo? A razão molar de A com T e C com G é sempre 1. Mas a proporção dessas duplas muda, por quê? Porque os genomas são diferentes. Tá certo? A quantidade desses pares vai mudar, por quê? Porque cada organismo é diferente um do outro. Deu para entender, pessoal? Tá? Quando a gente olha a tabela lá do Chargaff, a gente vê isso claramente, né? Que a razão molar não varia porque o par é sempre A com T e C com G, tá certo? Só que os organismos são diferentes, tá? A proporção desses pares vai mudar de organismo para organismo. Tudo bem? Ficou dúvida? Coloca aí pra gente. Obrigado, senadora Karen. Quem que nós temos aqui? Agora exatamente. Desculpa, a Júlia deu uma resposta ótima. Vendo aqui, ó. A razão é a mesma, porque A sempre pareia com T, sempre com G, mas a proporção muda. Exatamente. Por que a proporção muda? Porque os organismos são diferentes na composição do seu DNA. Vamos lá, quem que nós temos? o grupo 10, Matheus Matos. Grupo 10. Senador Matheus, vamos lá no grupo 10. Uma importante propriedade físico-química da molécula de DNA é a sua capacidade de sofrer desnaturação e renaturação, sem ruptura das ligações covalentes fosfodiéster. Propriedade esta fundamental para a replicação e transcrição do DNA, e base da técnica de PCR que será vista na aula 3 com o professor Valim. Isso é verdadeiro ou falso? Senador? Alô? Olá, estou te ouvindo, senador Matheus. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, discutindo com o grupo, a gente chegou à conclusão de que a afirmação é verdadeira, porque essa desnaturação, renaturação, ela não rompe as ligações covalentes, né?
ela rompe as interações intermoleculares entre as fitas. Então separa simplesmente uma fita da outra. Isso. Não quebra, por exemplo, as ligações fosfodiéster ou entre a base nitrogenada e o açúcar. Exatamente, senador. E vou fazer um complemento aqui, pessoal. Quando não rompe, vamos pegar uma fita lá, quando não rompe as ligações covalentes fosfodiéster, significa o quê? Que a gente não rompe o código genético daquele DNA, tá certo? Por quê? Porque a sequência de base continua ordenada na maneira correta para poder ser expressa naquilo que caracteriza aquele organismo, tá certo? Porque se eu quebrar as ligações fosfodiéster, aquilo vira uma sopa de letrinha e não consegue mais codificar nada, tá certo? Então a grande sacada aí do DNA é para ele poder justamente se duplicar em células, em moléculas filhas, né, o fenômeno da vida, é ele poder ser desnaturado e gerar as fitas filhas, né, como vocês falaram muito bem. Tá? E, de fato, na aula seguinte, a aula da semana que vem, o professor Valim vai falar bastante lá sobre essa questão da PCR, que envolve essa desnaturação, que tem também no funk da Biomol, que a gente vai ver mais para frente, que é um funk que eu fiz, que a gente vai cantar ele aqui, acreditem. Tem mais algum grupo aqui, antes do 10? Ainda não... O grupo 11 é a Karina. Vamos lá. Depois a gente volta nas outras questões. Então, grupo 11. Senadora Karina, a extração de ácidos nucleicos, então DNA ou RNA, pode ser realizada a partir de diversos tipos de amostras. Tá? Então, que tipos de amostras? Só para a gente falar aqui. A depender do tipo de amostra, podemos comprar kits específicos para a extração de ácidos nucleicos de diferentes materiais de partida. Isso é verdadeiro ou falso, senadora? Essa informação é verdadeira e os tipos de amostra podem ser sangue ou células, tecido congelado, né, tecido fresco congelado, tecido em blocos de parafina e também outros fluidos corporais, como urina, amostra de escarro, de saliva, medula óssea e entre outros também. Ó o cotonetão no nariz. Não é uma coisa que a gente tem visto muito, não é? Exatamente, pessoal. Então, vários tipos de amostra. Tá? Agora, eu preciso de elaborar um pouco mais rapidamente, mas isso tem lá na gravação, viu, senadora? Em relação aos kits, justamente, pessoal, isso a gente vai falar também bastante durante o curso, a biologia molecular, o avanço da ciência, levou também, junto com ela, um grande avanço, para nossa sorte, né, da cadeia produtiva de biotecnologia. Então, de empresas que passaram a fabricar e comercializar esses materiais, esses kits que a gente utiliza hoje, tanto no laboratório de pesquisa, no laboratório de diagnóstico, tá certo? Vamos imaginar aí vocês trabalhando no laboratório ou sendo proprietário de um laboratório de diagnóstico. Vocês imaginem, gente, aí que a gente tem que ir para os fatos reais. Vocês imaginem o impacto para os laboratórios aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, se a gente for fechar mais, do que é o teste de Covid, tá certo? Então, primeiro, tem todo um apelo aí epidemiológico da gente poder saber, igual eu tive gripe, fui lá, fiz o teste, deu negativo, beleza, tá certo? Fui lá, eventualmente você pode fazer pelo SUS, ou você pode fazer pelo plano, ou você pode pagar, tá certo? Mas isso impulsiona uma cadeia produtiva, tá certo, dos laboratórios. E isso, quando impulsiona, abre mais possibilidade de emprego. E para quem que são esses empregos? Para vocês, que têm essa capacidade de entender os fenômenos aí no detalhe, tá certo? Ou, eventualmente, de vocês montarem o laboratório, como eu conheço, tenho colegas que montaram suas empresas, seus laboratórios, como empreendedores. Vamos lá, Bud Junior, Farminder, lembrar que vocês têm as empresas, né? Então, isso impulsionou essa questão. E os kits, a gente tem, então, empresas que, se eu vou extrair, por exemplo, DNA de solo, tá certo? Eu quero extrair lá das bactérias que estão no solo. Então, tem que ter um kit que ele tem as coisas básicas para extrair ácido nucleico, que está lá na aula, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter substâncias que vão inibir os componentes que estão ali no solo, que podem contaminar o meu DNA e que vai impedir com que eu consiga trabalhar com ele em outras etapas.
tá certo? Então, existem kits para extrair de urina. O kit, por exemplo, para extrair o RNA do SARS-CoV-2 é um kit que o ano passado, quando a gente viu esse curso, que a Giovana estava na Biomol do ano passado, eu falei disso, ninguém conseguia comprar. Se vocês lembram, no começo da pandemia, uma pane de insumos, tá certo? Por quê? Porque tudo produzido na China, tá certo? Então, isso também é um questionamento, até que ponto a gente não desenvolve a nossa indústria, não desenvolve a nossa pesquisa, e a hora que você precisa do insumo, que você precisa do kit, que você precisa desenvolver a pesquisa, você não tem. Tá? Então, todas essas reflexões a gente tem que trazer aqui para construir esse conhecimento. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem aí. Obrigado, senadora Giovana. Tem o grupo 12 com a Tainá. Senadora Tainá, vamos lá. A coleta de qualquer tipo de amostra para extração de ácidos nucleicos não requer nenhum tipo de cuidado especial, bastando ser transportada dentro do recipiente de isopor para evitar alterações bruscas de temperatura. Explicar no Senado Molecular o que são metadados. Então, metadados é outra coisa. Nessa primeira parte aqui, é verdadeiro ou falso? Coleto o material, ponho no isopor e levo. Oi, professor, boa noite. Boa noite, senadora. Em conversa com o meu grupo, nós concluímos que essa afirmação ela é falsa, porque existem cuidados e preparos que são necessários para que a coleta seja feita de forma correta e sem prejudicar a amostra, né? Como, por exemplo, fazer a coleta do material no nitrogênio líquido, na silica de gel, diretamente no tampão de extração, porque isso vai evitar que a coleta e o armazenamento inadequado alterem os dados obtidos depois da análise. Excelente, gente. Então, por exemplo, lá na aula vocês vão ver que tem uma diferença muito de cuidado quando você está extraindo o DNA ou está extraindo RNA. O DNA, ele é a molécula da vida, da hereditariedade. Então, ele é uma molécula mais estável. A gente consegue extrair DNA de múmia, por exemplo, né? A gente sabe disso. Ou lá de um crime que aconteceu há algum tempo e tal. Já o RNA mensageiro, ele é simplesfito, é uma molécula muito instável. Ele é degradado muito fácil. Lá a gente fala que as RNases que degradam RNA, é muito mais difícil de inibir RNase do que a DNase. Então, se a gente vai trabalhar com RNA mensageiro para ver uma expressão gênica, por exemplo, eu tenho que ter muito mais cuidado com a amostra que eu vou coletar, no sentido de, justamente, como a senadora falou, de colocar no nitrogênio líquido, de colocar no gelo seco, tá certo? Por quê? Porque eu posso coletar aquilo num campo e eu tenho que trazer isso para o laboratório. Eu quero garantir que quando eu chegar no laboratório, aquele material ele está ainda viável, quer dizer, ele não foi degradado, para que eu possa extrair aquilo que eu quero, numa qualidade que permita fazer o meu estudo. Tudo bem, pessoal? Então, realmente tem que ter esse cuidado. E os metadados? O grupo chegou a dar uma olhada, senadora? O que seriam metadados? Sim, professor. Então, os metadados, eles são dados obtidos a partir de outros dados. E quando relacionados aos DNA e RNA, os metadados, eles descrevem a amostra de DNA e RNA obtidos a partir de organismos ou células, né, tanto que inclui até seu modo de preparo. E assim eles permitem uma comparação significativa entre a amostra e a interpretação correta sobre elas. Exatamente. Pessoal, então vamos supor que eu vou estudar uma planta que cresce lá na caatinga, que ela tem uma capacidade de sobreviver num ambiente árido, tá certo? Resistência seca. Aí, então eu vou lá, coleto, faço uma expedição até lá, coleto o material, acondiciono corretamente, como a gente já viu que é necessário, volto para o laboratório, faço todos os meus experimentos, tá certo? Então aí eu estou coletando dados. Os metadados, se eu não tiver os metadados, pessoal, quando eu for escrever o meu artigo no final, eu falo, nossa, eu tenho dados aqui, legal, tal. Aí o revisor do artigo vai falar, ah, tá bom, mas você coletou essa planta, que horário? Era de manhã, era na hora do almoço, porque de manhã é mais fresquinho, tem um pouco mais de umidade, tá certo? Ah, peraí, olha, era na caatinga, mas agora que eu lembrei, naquele dia choveu um dia antes. Quer dizer, dados sobre os dados que você obteve no laboratório, se você não tiver aqueles dados de onde você coletou, as condições em que estava aquele sistema, aquela planta, eventualmente, aquele animal que você coletou, tá certo? Vai ficar faltando justamente esses metadados que permitem você interpretar muito melhor os dados. Tá? Então, o meta
é um radical do grego que significa além, tá certo? Alguma coisa além do dado que eu obtenho aqui no laboratório fazendo meu experimento. Tá? É aquele contexto de dados do local aonde aquele ser vivo se encontrava. Tudo bem, pessoal? Com a explicação perfeita da senadora e esse adendo, eu espero que tenha ficado. Então, isso, pessoal, é muito importante. Vocês vão coletar material, perceber que se você muitas vezes não coleta o metadado no momento que você está fazendo isso, lá na frente isso vai fazer muita falta. Ou qualquer dúvida, coloca para a gente. Temos mais? Temos o grupo 13 com a senadora Letícia. Senadora Letícia, por favor, do grupo 13. A extração de DNA envolve as etapas de ruptura do tecido ou lise celular, extração do DNA na forma solúvel, evitando a degradação por enzimas, purificação do DNA extraído na forma solúvel, eliminando contaminantes que possam causar sua degradação ou inibição nas etapas de experimento subsequentes à extração, que também é chamado de etapas downstream, que vem depois. Então, explicar no cenário molecular as etapas de desintegração de tecidos, extração e purificação, precipitação para ajuste da solução contendo DNA, a concentração de trabalho. Senadora, vamos devagar, né? É uma questão, abrange várias coisas, então estamos aqui, vamos começar. Professor, né, não é Letícia, não, é Larissa, tá? Larissa, perdão, Larissa, senadora Larissa. Não, sem problema. O meu grupo nem tá completo aqui, a gente não viu exatamente, tá? Mas eu vou tentar explicar o que eu acabei lendo aqui por cima e pesquisando um pouquinho, tá? O meu entendimento. Pode ser? Pode, mas primeira coisa, vocês acham que é verdadeiro ou falso tudo isso que foi falado? Deu para chegar nisso? O nosso também é de verdadeiro ou falso? É tudo verdadeiro ou falso. Tudo que eu falei aqui, é verdadeiro ou falso, né? Extração do DNA em essas etapas. Ruptura, extração do DNA na forma solúvel, evitando a degradação, purificação do DNA extraído, eliminação dos contaminantes que causam degradação. Tá, então, pelo que eu pesquisei aqui, é verdadeiro, então. Eu achei que eu precisava só explicar mesmo. Não tanto. Mas... Pode falar, senadora. Tá. Então, a lise, né, como o próprio nome diz, ele vai romper, é o rompimento da célula para realmente expor os materiais. Isso. Quanto menor for o fragmento do tecido, melhor para análise, porque é um superfície de contato maior, uma exposição maior, mais sensível à nossa amostra. Com relação à etapa de extração, que envolve o tampão de extração, eu acho que é uma das partes mais importantes, porque você utiliza proteases, inibidores de nucleases ou detergentes, e isso vai fazer com que, principalmente, eu acredito, principalmente em inibidores de nucleases, você vai conservar o seu material genético, o seu DNA, RNA, certo? E tanto a protease quanto os detergentes vão clivar e inativar as nucleases, que justamente fazem essa quebra dos ácidos nucleicos. E quanto à purificação e à precipitação, pelo que eu entendi, é retirar as impurezas, os materiais que não importam ali na análise. Exatamente. Ok? Pessoal, então, aqui no caso, essa questão eu coloquei porque aí que tá, eu gosto, às vezes na prova, eu vou fazer uma prova, né, lá no presencial, né? Eu gosto muito quando o enunciado da prova ele já ensina a gente. Você entende? Porque também eu não vou... Às vezes você coloca uma pegadinha, mas uma coisa que seja didático, né? Não para puxar o tapete de ninguém. Então, aqui realmente está colocado as etapas, né? Então, primeiro você tem que fazer essa ruptura do tecido. Porque uma coisa, gente, é você pegar, por exemplo,
um tecido, por exemplo, um fígado de uma cobaia, de um animal, tá certo? E você vai romper a célula, as células são feitas só de membrana. Outra coisa é você romper um tecido vegetal, ou um tecido de fungo que tem parede, tá certo? Então você tem que utilizar forças mecânicas mais potentes para poder fazer essa ruptura. Então, dependendo da coleta, olha lá o material que a gente coletou, né? Você vai utilizar um método que tem células que você lisa só congelando e descongelando, tá certo? Tem outros sistemas que tem lá na aula que eu falo, eu trabalhei muito na França, eu usava pistilo e aquele amofariz, tá certo? Com nitrogênio líquido para romper célula. Eu trabalhei com feijoeiro, células de feijoeiro, de tecido de feijoeiro, né, de folhas. Então aí você vai lisar aquele tecido. Outra coisa, quando você vai lisar o tecido, aquilo já tem que estar num tampão, numa solução, tá certo? Que tem os inibidores, porque no momento que você está lisando a célula, as nucleases começam a atacar, começam a degradar tudo. As DNAs vão degradar o DNA, as RNAs vão degradar o RNA. Então, a hora que você vai lisar, você já tem ali no seu tampão de extração esses inibidores, tá? E depois você vai fazer etapas de purificação, que na aula a gente fala, pode ser com solvente, tá certo? Ou com kits que a gente usa no laboratório, com colunas cromatográficas, que aí você pega aquele extrato, tá certo? O ácido nucleico gruda na matriz da membrana, lá da coluna, tá certo? Passa o que você não quer, fica o que você quer. Aí depois você elui da coluna só o que você quer de maneira purificada, porque depois você vai lavar, o kit tem a substância para eliminar todos os contaminantes que você não quer. A Vitória colocou uma aqui, o nosso grupo está meio perdido, vê aí, Giovana, e a gente já fala. Então aqui, olha, fez a desintegração, essa extração, por que tem que estar o tampão de extração? O ácido nucleico tem que estar solúvel, pessoal. Por quê? Porque, em geral, a gente vai separar aquilo que a gente quer do que a gente não quer, tá certo? Então, o que a gente quer, que são os ácidos nucleicos, se ele fica em solução aqui, o que acontece? Quando eu centrifugo o material ali com as coisas que precipitaram, o que eu não quero está precipitado, vai para baixo do meu tubo, que foi centrifugado. E no sobrenadante vai ter os ácidos nucleicos solúveis, que eu posso mudar de tubo para poder fazer outras etapas de purificação. Tá certo? Porque se ele não tiver solúvel, o DNA, o RNA, ele vai engruvinhar ali com todos os pedaços de membrana e as proteínas que estão ali no meio daquela gororoba, e eu não vou conseguir purificar no final. Tá? Então eu faço isso, e finalmente eu falei da precipitação. Tá certo? Quando a gente trabalha com coluna de kit, gente, kit é uma coisa legal, assim, facilita o nosso trabalho, porque ele fala assim, olha, pese 100 miligramas de tecido, por exemplo. Você parte de 100 miligramas, você vai obter no final tantas nanogramas por microlitro de DNA ou de RNA. Eles já testaram aquilo para você, tá certo? Então, ali você obtém a solução final do seu ácido nucleico na concentração adequada para você fazer as outras etapas do experimento. Quando eu não uso kit, eu faço uma extração caseira, que é, por exemplo, o que a gente faz no laboratório didático, você chega no final, você tem uma solução com o seu ácido nucleico, ele está muito diluído, tá certo? Então você não consegue trabalhar com ele super diluído naquela solução, naquele volume todo, por exemplo, 1 ml. O que eu faço? Eu vou precipitar o DNA. Para precipitar o DNA, a gente utiliza sal e etanol. Na hora que eu coloco sal, o que acontece, gente? Aquilo vai mexer nas pontes de hidrogênio da dupla hélice que está toda bonitinha ali, tá? As ligações de hidrogênio. Então, o sal ele já começa a romper essa estabilidade. A hora que eu coloco o etanol ele vai tirar a água de solvatação da dupla hélice e o DNA vai se dobrar todo nele mesmo, e ele precipita, tá certo? Então, com isso, o que acontece? Numa outra etapa, eu centrifugo, vai ter aqui um precipitado de DNA. Isso está tudo explicado lá no vídeo, hein? Se não ficar claro aqui, olha lá. Se não ficar claro, põe lá a questão. Eu tiro o sobrenadante e vou ressuspender num volume pequenininho, tá? E aí é importante dizer, eu vou ter que quantificar quanto eu obtive desse ácido nucleico, e lá está na aula que a gente faz isso por espectrofotometria, tá? Igual vocês podem ter feito na bioquímica, né? Dosando lá no espectrofotômetro.
Se tiver dúvida disso, também coloca para a gente. No espectrofotômetro, eu vou ver a quantidade que eu obtive no final, mas eu não vou saber a qualidade. Eu não vou saber se o que eu obtive ali, naquele tubinho do meu ácido nucleico, se está degradado ou se está íntegro. Para eu ver a integridade, eu tenho que fazer a etapa do gel de eletroforese. Tá? Maravilha. Obrigado, senadora. Vamos lá. Outra questão. O que nós temos? O grupo 15, a Letícia Pereira. Pessoal, tá indo bem aí? Depois vocês dão, não precisa ser agora, tá? Mas dá um feedback se vocês acham que essa dinâmica tá, sabe? E isso eu tô falando, gente, que eu falei para vocês, aqui eu não espero que vocês tenham visto, mas eventualmente depois, olha, eu não tive tempo de ver essa semana o vídeo nem nada, mas eu fiz o Senado Molecular, eu assisti a gravação, a hora que eu fui ver depois, já estava mais claro para mim. Esses feedbacks são importantes para a gente. Giovana, perdão, eu me atrapalhei. Quem que é agora? O grupo 15, a Letícia Pereira. Senadora Letícia. Boa noite. Vamos lá, olha. Uma vez extraídos os ácidos nucleicos desejados, então tudo isso que a gente falou acabamos de falar, extraídos, DNA ou RNA. Eu já dei spoiler, né? Oh, meu Deus. Por espectrofotometria, podemos quantificar o produto final de extração, mas não conseguimos aferir a pureza do material extraído por este método. Explicar no Senado Molecular como realizamos essa quantificação por espectrofotometria. Então, a primeira parte, né? Então, eu extraí, vou fazer a quantificação por espectrofotometria, mas eu não consigo saber a pureza. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Eu e meu grupo achamos que é verdadeiro. Porque é o seguinte, a quantificação do DNA e do RNA por espectrofotometria é realizado pela medição da quantidade de luz que é absorvida pelo DNA e pelo RNA no comprimento de onda 260 nanômetros, se eu não me engano. Essa quantificação prevê também que quanto maior a absorção de luz no comprimento de onda, maior vai ser a concentração de DNA e RNA naquele material que a gente tem. Para você saber o grau de pureza na amostra, precisa calcular a razão entre a quantidade absorvida pelo DNA e a quantidade absorvida pelas proteínas no comprimento de 280 nanômetros. E aí a gente consegue ter a quantidade do material, mas só assim. É isso? Mas então a gente consegue. Ai, professor, tô confusa, calma. Não, calma aí, calma de gosto, vamos com calma, olha lá. Vamos lá, o que você falou? Você falou que por espectrofotometria a gente consegue quantificar. Então, na verdade, gente, o experimento é o seguinte, eu pego a amostra que eu cheguei no final, tá certo? Vamos supor, olha, eu obtive aqui 500 microlitros. Eu vou pegar aqui 100 microlitros da minha amostra, tá certo? Ponho aqui, gente, eu preciso começar a trazer cor. Tá aqui a cubeta do espectrofotômetro. Ponho na cubeta aquele material e aí eu ponho no espectrofotômetro. Eu leio qual que é a absorbância a 260 nanômetros, que lê ácido nucleico. A mesma amostra, eu modifico o comprimento de onda no aparelho e leio a 280. A 280, eu leio proteína, que é o contaminante principal. Tá certo? Então, o que eu faço? A partir da mesma amostra que eu pipetei daqui para a minha cubeta, eu li 260, ácido nucleico, 280. E eu faço essa razão que você falou, tá certo? Com isso, eu consigo saber lá, se a razão está de 1,8 para cima, isso significa o quê? Que eu consegui extrair a grande maior parte das proteínas. Então, o meu DNA está bem purificado. Então, a partir disso, a gente já consegue saber a pureza? Só pelo resultado dessa razão, então, a gente consegue saber. Exatamente. Então, no caso, a resposta seria falsa, então, porque a gente consegue saber a pureza. Com a espectrofotometria, a gente consegue ver a quantidade e a pureza. Porém, a gente não consegue ver, isso que é importante, a integridade então, do DNA do RNA. a gente ficou meio confusa em relação a isso, a pureza e a integridade. A gente ficou meio confusa com essas... que são coisas diferentes. Você pode ter lá, olha, ele está bem puro, mas ele é uma sopa de letrinha. Está tudo degradado. Entendi. Entendeu? Tá, e aí, qual que é o método que faz para ver a integridade? A eletroforese. Tá? Porque na eletroforese,
Não vou falar porque vai dar spoiler. Tá bom, obrigada, professor. Obrigado a você, senadora. Giovana. A gente tem um grupo 16 com a Maria Eduarda. Ela disse que teve um problema com o grupo mesmo anterior, mas pode continuar. Então vamos lá, a gente faz junto, né? Então, senadora Eduarda, vamos lá. A integridade dos ácidos nucleicos, se ao final da extração estão degradados ou não, tá? Que é a integridade. Ai, meu Deus do céu, o professor dá spoiler o tempo todo. É aferida através da técnica de eletroforese em gel de agarose. Tá? Explicar no cenário molecular as bases da eletroforese, qual a diferença entre gel para análise de DNA e de RNA. O que vocês conseguiram discutir, senadora? Pode escrever. Ela disse que vai escrever. Tranquilo, senadora. Gente, enquanto a senadora está escrevendo, eu vou mostrar um vídeo para vocês relacionado a isso, justamente de um gel de eletroforese. Bem rapidinho, e depois eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Tá dando para ver o vídeo do YouTube? Deixa eu dar uma olhada, professor. Ainda não. Ah, dá. Tá, peraí, deixa eu ver se eu tirei aqui aquele compartilhar. Não, ok, vamos lá. É bem rapidinho esse vídeo, gente. Olha lá, isso aqui é um gel de eletroforese. Gente, tem vídeos, depois a gente precisa conversar onde que eu vou pôr os vídeos. Gente, o gel é uma gelatina, tá certo? O princípio é o mesmo, tem lá, eu falo disso no vídeo assíncrono, né? Só que é uma agarose altamente purificada, tá? Para vocês terem uma ideia, custa, sei lá, R$3.000 um pote de meio quilo de agarose, tá? Enquanto a gelatina gostosa que a gente faz custa, sei lá, R$3 no mercado. Tá? Então, eu faço essa gelatina, ela é chatinha, assim, ela está vista aqui de cima, e eu gero esses pocinhos aqui, onde eu vou colocar minhas amostras, tá certo? Então, essas amostras, só agora que eu vou ver se, nesse caso aqui, por exemplo, o DNA está degradado ou não. Olha lá, passo uma corrente, tá? O DNA, devido aos fosfatos que estão voltados para fora, ele tem uma carga total negativa. Tá? Então, eu coloco aqui uma diferença de potencial do negativo, onde eu apliquei as amostras, para o positivo. E ele vai migrar, é bem rápido, isso aqui está bem avançado. Tá vendo? Olha lá, ele migrando, e aqui, nesse caso, o DNA já está corado com brometo de etídeo, que é uma molécula que intercala e fluoresce. Isso aqui está sendo visto sob luz ultravioleta, tá? Simultaneamente. Então, olha aqui, ele está separando. As moléculas menores migram mais lentamente, as maiores migram mais rápido. E o que eu estou vendo aqui, pessoal, deixa eu voltar, a gente vai ver mais vezes, é o quê? Que não está degradado. Por quê? Porque essas bandas que a gente chama, que são então esses conjuntos de moléculas que estão migrando, conjunto que a gente consegue ver separadinho aqui, são moléculas de DNA todas do mesmo tamanho. Se tivesse degradado, eu veria um arraste, eu não veria essas bandas bem definidas como a gente está vendo aqui. Tá certo? Eu falo mais disso lá no vídeo assíncrono. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa... Não, nem quero ver agora, né? Não é a hora. Vamos lá. Então, a integridade é aferida através da técnica de eletroforese em gel de agarose. Isso é verdadeiro ou falso? Tem a resposta aqui? Vamos ver. Ah, ela falou que não... Ah, tá, não teve tempo de... Não tem problema. Não tem problema. Ah, então, não tem problema não. Vocês gostariam de confirmar se o Senado... Então, gente, na verdade o Senado tem que ser na semana da aula. Porque o que acontece? Eu coloco Gente, é a tal história, né? Aqui não tem linearidade. Se a gente tivesse uma sala de aula, era diferente. Agora aqui não, cada um vai ver o vídeo, ouvir nessa semana, vai ver na outra. Vocês é a vida que vai levar, né? No remoto. Né? A pergunta da Júlia aqui, ó. Como você nos perguntou o que estamos achando,
compartilhar que estranhei um pouco a dinâmica, pois tenho o costume de assistir aos vídeos no dia da aula, né, assim como a maioria do grupo. Por isso, acabamos nos atrapalhando essa semana. Sendo assim, gostaria de confirmar se o Senado sempre será na mesma semana da aula. Por que tem que ser isso, gente? Porque na outra semana já é outro assunto, tá certo? Então não adianta, se não fizer semana a semana, cada coisa, se a gente fosse discutir isso depois da aula de PCR, por exemplo, embaralhar toda a cabeça de vocês. Tá? O importante é que, independente de você ter visto o vídeo ou não, esse momento do Senado molecular, ele tem que consolidar se você viu ou consolidar o que você vai ver. Tá certo? Porque aqui tem gente que vai ter tempo de ver antes, tem gente que vai ter tempo de ver no dia, tem gente que vai só conseguir ver depois. Tá? Então, isso realmente é uma característica do remoto, né? Então, Júlia, não tem outro jeito. Para a gente ter um mínimo de organização, né, a gente tem que discutir, posta numa semana anterior, e na semana que vem a gente faz isso. Né? Então, por exemplo, na próxima semana, o professor vai ler. Agora tem uma aula de PCR. Agora, por exemplo, mas eu estou com dúvida, tá certo? Eu ainda estou com dúvida lá atrás, e a matéria não para, é um barco que vai rodando. Tudo bem, só que no assíncrono, vocês podem vir, de repente, no assíncrono da farmácia do integral, que é segunda-feira à tarde, ou no assíncrono, né, segunda-feira das 16 às 18, ou no assíncrono da biologia das 10 às 12, vocês vão ter o link para poder entrar na sala e resolver as dúvidas que podem aparecer. Tá? Vamos supor, o que eu falei no começo da aula, vamos supor, a gente está fazendo aqui, ó, eu tenho meia hora para acabar o Senado molecular, porque o máximo que a gente pode, isso é regulamentado pela Prograde, são 2 horas de síncrono, que é essa gravação que a gente está fazendo, para que todo mundo possa ver depois, quem quiser, ninguém é obrigado a ver. Não pude ir, vou ver depois, tá certo? Então, assim, a gente faz o Senado molecular, e aí, gente, o que eu vou fazer das 9 da noite às 11 horas? Eu estou cansado, vou dormir, preciso comer. Não, já vou aproveitar e vou fazer logo, vou ver o vídeo, porque acabamos de discutir isso, tá certo? Vou responder as questões do Forms, tá? Então, a gente tem que, na verdade, aproveitar o horário, eu diria assim, da aula, essas 4 horas, por quê? Porque depois sempre vai encavalar com as outras UCs. Eu sei que vocês fazem várias UCs, eu sei que muitos de vocês trabalham, tá certo? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, viu, Júlia? Então é isso, tá? Mas se surgir alguma dúvida, a gente vai... Então, não está com tempo, viu, Júlia? Isso é normal, tá? Mas por isso é que eu deixo aberto esse horário do assíncrono, tá certo? Nas outras turmas, porque de repente você fala, não, mas agora eu estou com tempo de ver o vídeo. Mas surgiu essa dúvida. Mas eu vi o vídeo, mas eu tinha visto, isso foi bem discutido no Senado molecular. Tá? Então, não tem jeito. Cada um vai ter a sua trilha, mas a gente tem um norte para chegar. Vamos voltar. Por favor, Giovana, vamos continuar, que temos mais um tempinho aí. Tem o grupo 18 com a Giovana Henriques. Senadora Giovana, para visualizarmos o DNA no gel, olha como uma questão vai puxando a outra, isso que é legal. Para visualizarmos o DNA no gel, utilizamos um corante azul, azul de bromofenol, que intercala na estrutura em dupla hélice do DNA. Verdadeiro ou falso? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, a gente colocou que é falsa, porque o azul de bromofenol é usado para dar cor e densidade na amostra. Que o intercalante certo é o brometo de etídio, e aí ele vai deixar o DNA fluorescente com a emissão de luz laranja ou vermelha. Exatamente. Tá, pessoal? Então, senadora, vamos mostrar aqui. Quando a gente fala que a gente está usando corante, então vamos ver aqui, nós temos 2 tipos de corante. E agora eu vou voltar no vídeo, isso é legal, eu tinha mostrado aquele vídeo, agora a gente vai ver esse vídeo com outros olhos. Graças à senadora Giovana, que elaborou muito bem aí essa discussão, a gente vai voltar aqui no vídeo do gel e, olha lá, apareceu o gel? Vocês estão vendo o gel aí?
Interessante, sim. Então, olha lá, pessoal, o que aconteceu? Isso realmente fica faltando da gente ir para o laboratório fazer, tá? Mas a gente está pensando em fazer um curso de verão, ou vocês fazerem uma IC, tá? Eu obtive o meu DNA, purifiquei ele, tá certo? Aí eu quero analisar no gel. Então eu pego uma alíquota dele, vocês podem imaginar que é um volume bem pequenininho. Aqui eu tenho amostras independentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? 3, 6, 7. Eu pego um volume bem pequenininho e eu tenho que colocar dentro desse pocinho. Detalhe, pessoal, o gel, ele está imerso numa solução tampão, que tem sais, justamente para poder passar a corrente elétrica, tá? Eu ligo isso aqui numa fonte, tem lá na aula para a gente ver. Só que o que acontece, gente? Se eu pegar uma solução aquosa e colocar num pocinho que está assim, tá fundado, né? Imerso numa solução aquosa também, que tem os sais, no que eu pipeto, ele já vai difundir para todo lado, tá certo? Então, tem lá na aula, eu mostro que para que a amostra fique concentrada, que não misture com as outras, primeiro eu coloco glicerol, tá certo? No tampão de amostra. Glicerol, ele dá densidade para que a amostra que eu vou pipetar aqui com a minha micropipeta, utilizando lá uma ponteira pequenininha, com todo cuidado, ela fique dentro do pocinho. Só que, gente, eu precisei falar para vocês que isso aqui está numa solução aquosa, porque a gente não vê, é transparente. Se eu colocar o meu DNA, que eu pipetei lá uma alíquota pequenininha, transparente, no gel, que tem aqui um pocinho, né? O gel já é meio transparente, você não vai conseguir ver nada. Então a gente coloca esse corante azul de bromofenol, que ele serve para que a gente consiga ver que a gente está pipetando o DNA da amostra dentro do pocinho. E por que a amostra vai para o fundo do pocinho? Porque tem glicerol, tá certo? Só que, quando a gente põe aqui, olha, aqui dá para ver bem. Inclusive o azul, ele fica aqui, olha, ele permite a gente aferir, né, investigar aqui a migração que está indo. O DNA que eu estou vendo aqui, na verdade, eu não vejo ele quando eu estou fazendo a eletroforese. Eu vou parar ele aqui um pouquinho, tá certo? Nesse caso aqui a gente vê, porque ele já está corado com esse corante intercalante. O corante intercalante, gente, que tem lá, vocês vão ver na aula, é uma molécula planar, o brometo de etídio, ou tem as moléculas Cyber também, que funciona com o mesmo princípio. Ele parece uma raquete, ele é como se fosse a palma da mão da gente, e ele intercala entre as bases do DNA, ele fica preso lá dentro, tá certo? Na hora que a gente ilumina aquele DNA, né, que está intercalado com uma substância que é fluorescente, o que vai acontecer? Vai captar a luz do ultravioleta, né, que tá incidindo, e ele vai dar esse brilho que a gente consegue ver. Então, o corante para ver o DNA, ele não é visível a olho nu. Eu preciso de uma luz ultravioleta para ver. Já o azul tá vendo? Eu estou investigando aqui a quantidade que ele migrou aqui no meu gel. Vamos supor que eu estou fazendo um experimento e eu estou lá, por exemplo, no Conforja, tá certo? Ah, mas espera aí, gente, eu preciso sair almoçar. Ah, mas eu não quero deixar para fazer o meu gel de eletroforese depois do almoço, porque não vai dar tempo. O que eu posso fazer, gente? Eu aplico, tá certo? Vou fazer a minha eletroforese, tá certo? Só que eu vou colocar numa voltagem baixinha. Uma voltagem, normalmente a gente corre o gel a 80 volts, 100 volts, tá certo? Ah, eu coloco lá 40 volts, que ele vai migrar bem devagarzinho, não vai correr o risco do meu DNA fazer um tibum no final do gel aqui, tá certo? Então, eu aplico no gel, né? Deixo lá 10 minutos para me certificar de que ele está entrando no gel aqui corretamente, pelo azul, tá certo? Eu não estou vendo o DNA ainda. Aqui eu estou porque já está corado, tá? É um artifício para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. A hora que eu volto do almoço, eu não perdi o meu experimento. Eu simplesmente vou lá e aumento a voltagem. Boto 80 volts para finalizar a minha corrida. Tá? Então eu costumo dizer que eu particularmente gosto muito da Biomol, porque a gente pode, quando a gente está programando o experimento, né, olha aqui, a gente vê os dois, a gente está programando o experimento, a gente já olha o protocolo e a gente sabe os pontos aonde a gente pode parar o experimento, entende? Ou controlar o tempo, como eu falei, eu vou almoçar, ou então, vamos supor que você está fazendo o experimento, vai fazer o gel na sexta-feira,
tem que fazer, vou adiantar o meu experimento. Mas você sabe que a galera tá naquele botequinho ali, onde fica do lado do terminal, ali atrás daquele posto de gasolina. Eu já fui lá, já sei que vocês vão para lá. Né? Aí o que você fala? Ai, gente, meu WhatsApp não para, todo mundo fala, vem para cá, aumenta a voltagem. Vai migrar mais rápido, finalizo meu experimento, vou para a galera. Tá? Ou então você está fazendo um experimento, o que você faz? Peraí, nesse ponto aqui, eu posso parar o experimento, colocar tudo no freezer a menos 20 graus, tá certo? E continuar na segunda-feira, sem perder o meu experimento. Tá? Então, o bar fechou. Gente, eu cheguei aí lá. Mas ele vai reabrir, espero. Giovana, acho que fechamos essa questão. Tem mais algum grupo? Tem dúvida? Tem mais 2 grupos e outros... Na verdade, são 4. 2 que tiveram problema. Vamos lá, ainda temos 20 minutos. Vai dar tempo. Tem um grupo agora 19 do Rodrigo Gonzalez. Joia. Senador Rodrigo, vamos lá, 19. Numa perícia, tá, de um crime, de qualquer coisa, de uma fraude, coletar uma amostra em busca de DNA para análises moleculares que possam trazer maiores informações ou elucidação da cena de um crime faz parte do roteiro de diversos filmes e seriados, bem como de episódios da vida real. Tá? Então você vai me falar se isso é verdadeiro ou falso, e aí vocês podem citar, se vocês conhecem algum filme ou seriado ou crime onde o DNA forense permitiu desvendar os mistérios do crime em questão. Boa noite, professor. Boa noite, senador. Essa informação é verdadeira, de acordo com o que um grupo conversou. A coleta de amostras de material genético no local do crime é essencial para uma investigação mais minuciosa. Um caso recente que foi bastante divulgado foi da influenciadora Gabi Petito, que ela foi encontrada morta nos Estados Unidos. De acordo com as investigações, ela morreu por estrangulamento. Num caso desse, por exemplo, os investigadores poderiam coletar DNA sobre as unhas da vítima, talvez por uma possível briga física entre ela e o criminoso, e comparar com os possíveis suspeitos daquele crime, né? E é bem importante, não só nesse caso, em diversos casos, o próprio CSI, a base dele todo é essa, e na série Lucifer também. Então, é isso que o nosso grupo... vendo, gente? Isso que é legal, né? Agora você fala, quantas séries a gente já não viu, né? Eu lembro, sabe do que, negócio de DNA? Daquele professor aloprado, que o cara, que é um professor mais gordinho, e aí ele mexe no DNA, quer dizer, tem tantos outros filmes, né? O programa lá, né? Ele é o pai, não é o pai, quer dizer, tanta coisa. Então, a perícia, né? Você imagina, outra coisa, pessoal, na perícia também a coleta do material de maneira correta, tá certo? E outra coisa, pessoal, importante, nós temos ex-alunos da Unifesp que hoje, pelo menos 2 ou 3 alunas, são peritas da polícia, tá certo? Tem uma aluna excelente, ela fez TCC comigo, depois fez doutorado na USP, passou num concurso de perita, tá? Já é contratada já faz um tempo, acho que ela é da Bio 0102, tá? Então é um mercado de trabalho muito interessante que requer o quê? Pessoas com a formação de vocês, tá? Inclusive tem uma aluna, uma ex-aluna, que é muito curiosa, ela coloca, porque eu tenho, depois uma hora eu vou falar para vocês, eu tenho um Facebook meu, onde eu convido os alunos, né? Então eu tenho alunos de todas as épocas lá. E tem uma aluna que ela conta, ela fala, poxa vida, eu fui fazer o concurso, assim, porque eu estava procurando emprego, e ela descobriu, assim, a vocação dela, ela ama ser perita, tá? Então, muito, muito interessante, tá? Então, filme, seriado, crime, tá? Se vocês tiverem dicas aí, a gente também pode, ao longo do curso, né, falar mais sobre isso, seria bem interessante. Vamos continuar, Giovana, outro grupo? Tem o grupo 20 da Letícia Miranda. Senadora Letícia, vamos lá.
Então, na pandemia de Covid-19, a coleta de amostra de vias respiratórias com uso de SWAB, cotonete, para o diagnóstico molecular da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 vem sendo utilizada no mundo todo. A utilização de kits comerciais para a extração padronizada de RNA mensageiro do vírus em quantidade e qualidade necessárias para a realização de análise de RT-PCR diagnóstico têm sido fundamentais no acompanhamento epidemiológico da doença como etapa crucial no combate à pandemia. Isso é verdadeiro ou falso, senadora? Sim, professor, é verdadeiro. Ah, então, o que você ouviu falar? Por que você acha que é verdadeiro, senadora? Na verdade, era uma pergunta, como que É uma afirmação que você vai falar se tudo isso que eu falei é verdadeiro ou falso. Então, você quer que eu leia de novo, senadora? Quero. Vamos lá. Na pandemia de Covid... Gente, isso é interessante porque é uma questão que às vezes você fala assim, poxa, ali... E lógico que isso é de propósito, né? Eu coloco assim o raciocínio da coisa, de tudo isso que a gente está falando. Então, vamos lá. Na pandemia de Covid-19, a coleta de amostra em vias respiratórias com uso de SWAB para o diagnóstico molecular da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 vem sendo utilizada no mundo inteiro. Todo mundo faz isso. A utilização de kits comerciais para extração padronizada de RNA mensageiro do vírus em quantidade e qualidade necessárias para a realização de análise de RT-PCR diagnóstico têm sido fundamentais no acompanhamento epidemiológico da doença como etapa crucial no combate à pandemia. Verdadeiro ou falso? Então, professor, eu continuo achando que é verdadeiro. Em relação aos testes, né? É sim uma medida de combate à pandemia e contribui para esse diálogo da ciência com a comunidade. Mas o que eu tinha anotado aqui para falar, que a gente discutiu no grupo, é que é muito importante que a população tenha acesso a uma educação básica em ciência, e esse trabalho é principalmente feito pela divulgação científica. E o que a gente viu bastante na pandemia é que a divulgação científica trouxe o interesse da população pelas pesquisas e pela ciência em geral. Então, isso propiciou um diálogo de fácil entendimento para a população, mas que também levou informações importantes e técnicas para as pessoas leigas em geral. Então, não só para dizer qual a importância do teste, por exemplo, mas para dizer quais são os tipos de teste, como que funciona, os tipos de vacina que a gente viu em propagandas da TV, em comerciais, que isso foi bastante difundido. Então, eu acho que contribui bastante para a comunicação da ciência com a população. E também ainda tem a questão da comunicação entre os cientistas, que também foi bastante divulgado a questão dos tipos e da qualidade dos estudos, que a gente sabe que o artigo científico em si é o meio de comunicação entre os cientistas. Então, é ainda muito importante que os cientistas e os profissionais de saúde saibam interpretar esses tipos de estudos, porque são eles que vão levar a interpretação e os resultados para a população. Então, o que aconteceu, infelizmente, é que muitos médicos e profissionais não sabiam interpretar um tipo de estudo, como, por exemplo, o estudo clínico controlado por placebo, né? E acabava trazendo informações não verdadeiras, digamos assim, para a população. Então, eu acho que tanto a comunicação da ciência com a população é importante, mas que a interpretação dos estudos pelos cientistas também é muito importante para que a população entenda o que realmente é a ciência, né? Já que, como se popularizou bastante os termos em relação à Covid, não custa nada que os cientistas levem as informações técnicas de maneira correta para as pessoas. Exatamente. Também, né, senadora, o diálogo, né? Porque não é uma questão de você ir lá e agora eu vou ensinar você o que é. Não, gente, é você dialogar, né? Porque senão fica aquela coisa, olha, só porque eu tenho doutorado, só porque eu fiz o curso de biologia molecular, eu sei e você não sabe. Não, isso é muito importante, esse diálogo,
né? E uma coisa que eu já queria adiantar para vocês é a curricularização da extensão, tá certo? Que a gente está efetuando nesse momento nos cursos de graduação. Tá? E a gente sabe que, por exemplo, nessa turma da formação noturna, tem gente matriculada da formação integral, da biologia, tem das ciências ambientais, da licenciatura, tá certo? Então, nós temos que dialogar com a população, eventualmente começando dentro de casa, mas às vezes não é muito fácil também. Às vezes é mais fácil a gente dialogar com uma pessoa que a gente não conhece do que com as pessoas mais próximas. Tudo é um exercício que a gente faz, de mostrar a importância da ciência, tá certo? De uma maneira dialogada. Então, muito legal a sua explicação, tá certo? E levando essa discussão, então, para a divulgação científica, que é uma coisa, pessoal, que a gente tem que fazer, tá certo? A pandemia vai acabar, a gente tem uma chance de ouro de poder fazer ações. Vamos para a Praça da Moça, vamos fazer vídeos explicativos, tá certo? Para divulgar, fazer isso nas nossas UCs, fazer em projetos de extensão, tá certo? Para que a gente possa aproveitar essa onda, né, de diálogo e mostrar essa importância para o público, inclusive quando se corta, isso não é o que a gente está vendo agora, tá? Foi cortado toda a verba da pesquisa, tá certo? Para que a gente tenha o respaldo da sociedade, nós fazemos parte da sociedade, para que a gente possa chegar lá e falar, olha, para os políticos, não, sabe, desenvolvimento científico é soberania, é saúde, é você ter arsenal para poder combater uma pandemia, tá certo? A gente está combatendo essa pandemia com o que a gente tem de ciência. A gente tem que preservar isso. Bom, adorei, tá gravado isso aqui, felizmente, a vantagem do Senado é essa, mas a gente tem pouco tempo e eu sou bem pontual. Né? Temos 8 minutos. Giovana, tem mais alguém? Tem, professor. Eu também queria falar que eu gostei muito da resposta da Letícia, que eu sou da licenciatura de Ciências, né? E é que minha câmera falhou, mas eu queria ter mostrado minha reação também. Acho super importante isso, e é uma das coisas que eu quero muito fazer, esse diálogo com a população, para ter essa mais informação. E não só é importante, sabe, a comunicação e diálogo, mas esse é um diálogo sem barreiras, porque não adianta nada a gente ir lá falar, a gente tem isso, mas eles não entenderem, né? Então, queria também falar que eu gostei muito. Giovana, outra coisa é, por exemplo, você acabou de falar, você é da licenciatura, né? A gente está falando desse assunto que envolve o quê? Saúde pública, tá certo? Então, olha que você está em contato com o pessoal da farmácia, que esses contatos se estabeleçam também entre vocês, tá certo? Porque vocês podem fazer projetos juntos, né? Porque você, como na licenciatura, já é uma carreira vocacionada para isso, né? Para o diálogo. Tá, pessoal? Então vamos lá. Eu estou no tempo aqui. Tem mais algum grupo? Tem o grupo 3 da Maria. Ela disse que também teve um problema com o grupo, mas está disposta. Então, senadora Maria, vamos voltar lá, tá? Isso é legal, porque a gente vai... Quanta coisa a gente não viu hoje, hein, pessoal? Fala a verdade. Então, independente de ter visto ou não o vídeo, de ter visto ou não as questões, é pegar essa bagagem agora disso aqui, 2 horinhas que a gente viu, e vai lá, o que eu captei, o que eu não captei, Vamos lá. Então, grupo 3, senadora Frederic Griffith, estudando o agente patogênico bacteriano causador da pandemia de gripe espanhola, descreveu a transformação de cepas de Pneumococcus pneumoniae não virulentas em cepas virulentas. Isso é verdadeiro ou falso? Professor, eu sou do grupo 3 também, a Maria ela vai ser a senadora, mas ela não pôde estar aqui hoje. Mas você é a senadora, co-senadora, é coletivo de senadoras. Sim, tá. Você pode repetir, por favor? Vamos lá, senadora Vitória. Frederic Griffith, estudando o agente patogênico bacteriano causador da pandemia de gripe espanhola, descreveu a transformação de cepas de Pneumococcus pneumoniae não virulentas, rugosas, em cepas virulentas lisas. Isso é verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro.
Pessoal, alguém dá um complemento para a senadora? Isso aqui é lá do começo da aula, né? Se quiser colocar no chat ou falar, dar um complemento. Né? Esse é o experimento dos ratinhos. Né? A gente falou bastante de transformação, né? Como que se transformava. Olha, a Mayara falou que é verdadeiro, tá? Então, vai nesse sentido. E é verdadeiro mesmo. Né? Então, a gente, na verdade, nós falamos do experimento das enzimas e do experimento do liquidificador, mas começou lá em 1928 com a experiência do Griffith, né? Que ele caracterizou esse princípio transformante, que é, na verdade, aquilo que a gente explicou, né? Ele pegava a cepa virulenta, aquecia, né? Fervia, explodia aquilo, né? Virava um extrato, aí ele misturava com as células não virulentas, que eram as rugosas, que tem lá a figurinha, quando vocês passarem no slide, vocês vão ver a foto das colônias, e alguma coisa acontecia que passava para a célula, então, rugosa não virulenta, que ela se transformava em célula lisa virulenta, a expressão da cápsula polissacarídica. Tá? E depois, então, estudando, viu-se que era um pedaço do DNA que codificava aquela cápsula, que passou, ele era o princípio transformante. Tudo bem? Senador, é isso? Senadora Vitória? Sim. Então, tá bom. Tá? Então, voltem lá. Não ficou muito claro? Volta lá na aula. Detalhe, pessoal, outra coisa. Além do vídeo, vocês podem olhar lá que está postado o PDF utilizado. Então, vocês podem ir olhar direitinho esse slide e olhar, mas isso aqui ele falou na aula é isso. Outra coisa, para a aula da semana que não da semana que vem, na outra semana, eu postei a entrevista com a professora, com a doutora Marília, falando justamente na linha de frente contra a Covid dos testes de RT-PCR. E aí, pessoal, a gente tem que fazer as conexões. Ah, mas eu vou lá, coloco o cotonete. Ah, mas a hora que eu estou fazendo o cotonete, ele vai fazer o quê? Coleta do muco que vai ter na via aérea, mas também, se eu tiver com Covid, vai captar, vai pegar o quê? Vai pegar partículas do vírus, que eu vou utilizar o kit para extrair o RNA mensageiro. Tá? Então, essas conexões vocês vão fazendo, vendo o vídeo, vendo o slide, tá? Tendo as dúvidas, fala para a gente. Tem mais algum? Temos tempo aqui para mais uma? Tem sim, professor. Tem um grupo 7 da Franciele e ela também teve um probleminha com o grupo dela. Não tem problema. Vamos lá. Então, em 1953, Watts e Crick propuseram o modelo da dupla hélice para a estrutura do DNA, baseados unicamente em estudos teóricos, sem a contribuição de mais ninguém. Tá? Então, isso é verdadeiro ou é falso? Boa noite, professor. Boa noite, senadora Franciele. É verdadeiro. Tá, então aqui, ó, em 1953, Watts e Crick propuseram o modelo da dupla hélice para estudo do DNA baseados unicamente em estudos teóricos, sem a contribuição de mais ninguém. Ou seja, saiu o estudo da cabeça deles. Tá? Na verdade, senador, isso é falso. Vamos ver por que é falso, gente. Porque, historicamente, acho que está lá no vídeo que eu gravei do assíncrono e também na apresentação, eles realmente fizeram um estudo teórico. Quando você vê o paper que saiu na Nature, é uma folha só. Tá? É uma folha, só uma folha assim, descrevendo. Só que eles não conseguiriam deduzir que o DNA era uma dupla hélice se eles não tivessem visto uma fotografia de difração de raio-x do DNA obtido pela Rosalind Franklin. Tá certo? E aqui, para terminar a aula, porque eu não quero ultrapassar o horário, eu queria dizer o seguinte, que, na verdade, a Rosalind Franklin, depois eu vou postar para vocês um artigo falando dela, né? Sem essa fotografia, eles não teriam deduzido que era uma dupla hélice, tá certo? E aí eu coloco, inclusive, na apresentação, uma coisa, se tiver alguma coisa para falar, você me interrompe, Franciele, porque eu não paro de falar, gente, vocês já perceberam, né? O sexismo na ciência, gente. Quando a gente fala do experimento lá do liquidificador, da Martha Chase e do Hershey, o que acontece? Quando vai ganhar o prêmio Nobel, que foi um experimento muito importante, ele ganhou o prêmio Nobel, ela não ganhou. Tá certo? A Rosalind Franklin, tudo bem, ela não ganhou o prêmio Nobel porque ela tinha morrido. Ela manipulou tanta radioatividade fazendo os experimentos dela, naquela época, né?
que ela morreu. E o prêmio Nobel só agracia pessoas vivas. Porém, quando foi atribuído o prêmio Nobel para Watson e Crick, ninguém falou dela. Você entende? Por quê? Gente, vamos ser real. Porque é mulher. Entende? Então, eu sempre faço esse contraponto e estamos aqui, né? Nós temos o time dos rapazes aqui, mas majoritariamente essa turma aqui tem mais mulheres, tá certo? Então, a gente tem que valorizar a igualdade, tá certo? Nesse sentido, tá? Para evitar esse tipo de questão, tá? Ela foi injustiçada, até coloquei lá, mas ela foi resgatada, a contribuição da Rosalind Franklin, fundamental para a elucidação da estrutura do DNA, tá? E eu sempre faço questão de salientar isso todo ano, porque é assim que a gente trabalha, né? Aquela história da gente, vamos dizer assim, batalhar por essa igualdade que a gente acredita, tá? Então, aqui deu às 21 horas, olha, nossa, nós fizemos tudo. Ah, faltou o 9, aqui, ó, o 9 da questão 2, que eu não vou falar, e a questão, e para terminar, só isso, pessoal, então não quero avançar, é o seguinte, lá no Classroom está postado, então, vai ficar postado, na semana 2, esse vídeo síncrono, tem os 2 vídeos assíncronos, eu já peço perdão para vocês, que tem vídeo que passou de 30 minutos, às vezes a gente é bombardeado, passou. Sorry, gente, desculpa, não é fácil você gravar um vídeo assim, às vezes passa, dá um crédito, acelera lá para ver mais rápido, tá? O vídeo assíncrono, o PDF, tá certo? Disso que a gente está falando agora, só que é o seguinte, gente, tem esses vídeos, por exemplo, que eu ia mostrar aqui, de YouTube, que eu também quero postar, mas a questão aqui não é promover uma indigestão em vocês. Quando eu posto uma coisa lá, não é esperando que vocês vejam tudo de tudo, tá certo? Mas é oferecer um cardápio para vocês poderem, estou interessado, eu vou ver mais. A Unifesp é formador dos melhores profissionais, tá? Então a gente, na verdade, a gente não trabalha com menos, a gente trabalha com mais, e vocês vão optar. Então, a minha questão é a seguinte, eu estou pensando em criar lá uma pastinha de conteúdo na semana 2 com esses vídeos, porque esses vídeos, até o ano passado, eu colocava no Facebook, que é uma plataforma muito boa, para a gente colocar semana a semana esses vídeos do YouTube. Mas vocês não usam mais o Facebook, então a gente aboliu esse ano. Mas eu gostaria de colocar isso não como uma obrigatoriedade. Aí você vai olhar lá e falar, o professor não para de postar, porque o e-mail do Gmail, ele denuncia a gente. Se eu coloco qualquer coisa lá, vocês recebem o e-mail que eu sei. Né? E às vezes isso dá um estresse, mas não se sintam estressados, não se sintam pressionados. Aquilo que vocês acharem mais interessante, você vê, comenta com a gente. Então, eu posso fazer isso? Então, esses vídeos a mais. Tem a matéria da Rosalind Franklin, que saiu ano passado do UOL, que eu queria colocar. Eu posso criar uma pastinha e postar esse conteúdo extra? Só dá um oi aqui para mim no chat. Pode ser, pessoal? Tá? Então, não se estressem. Pessoal, então eu vou parar a gravação, tá certo? Tá aqui 21h04. Combinado nosso é esse. Vocês, por favor, interromper a gravação. Calma aí.